Bem, muito obrigado, Lani. Amigos, mais uma vez, demos uma paradinha aqui, né? Vamos orar mais uma vez aqui, pedir orientação de Deus sobre essa segunda parte que é tão importante para a gente poder concluir o tema de hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que foi feito até agora. Obrigado porque o Senhor esteve conosco e o Senhor nos orientou para que pudéssemos ter uma compreensão clara dessas áreas fundamentais do Teu ministério, para que assim possamos alimentar o Teu povo, alimentar o Teu rebanho e possamos também ter a influência necessária para mobilizá-los para a Tua missão. Agora vamos ver sobre a importância de termos uma estrutura missionária consistente que oferece continuamente oportunidades de participação. Por favor, aplique essa mensagem à mente, ao coração de cada um que está ouvindo aqui e ajude essa pessoa a colocar isso em prática aí no local onde o Senhor deu a ela a oportunidade de te servir, para que a tua igreja seja edificada, pessoas sejam mobilizadas e milhares de pessoas sejam salvas para o reino dos céus. Pedimos a tua bênção, portanto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, vamos lá. Nós vimos até agora as três áreas fundamentais que são sob a sustentação do primeiro pilar, que é o pilar do desempenho. Para mobilizar a igreja, nós precisamos de um desempenho excelente. Eu vou repetir aqui, é um desempenho acima da média, né? Se for um desempenho mediano, a sua influência também vai ser mediana. Se você tiver um desempenho acima da média, a sua influência vai ser acima da média. No cuidado do rebanho, no ministério da palavra, nos ritos da igreja, por meio dessas ações ministeriais, você vai alimentar o seu rebanho e vai receber nutrição, ou melhor, vai dar nutrição e vai receber influência para mobilizá-los para a missão. Agora, nós vamos ver esse segundo pilar que dá sustentação ao edifício da mobilização da igreja, que é o estabelecimento de uma estrutura missionária. Então, eu vou repetir aqui para ficar bem claro. Veja, você pode ter toda a influência do mundo. As pessoas podem amar você e respeitar você como legítimo representante de Deus. Elas podem estar dispostas a fazerem tudo que você pedir a elas. Mas se você não oferecer a elas oportunidades de participação que sejam compatíveis com o momento que ela se encontra na vida, com o nível de maturidade espiritual que ela tem, com a fase da vida que ela está vivendo, se é uma jovem, se é uma pessoa idosa, oportunidades de participação compatível com a formação acadêmica dela ou com a formação profissional, com o tempo que ela tem disponível. Se você não oferecer oportunidades de participação que sejam compatíveis com as pessoas que estão no seu rebanho, então você também não vai conseguir mobilizar. As pessoas não vão se envolver. Ainda que queiram muitas vezes, elas não vão se envolver. Então vamos ver sobre a formação da nossa estrutura missionária. Primeira coisa que eu gostaria de deixar assim bem claro aqui para a gente poder avançar. Uma coisa é o que você faz para nutrir a igreja. Outra coisa é o que você faz para evangelizar. Eu vou repetir. Uma coisa é o que você faz para nutrir a igreja. Outra coisa é o que você faz. Muitas vezes nós achamos que porque fizemos bem, tivemos um desempenho excelente nessas áreas fundamentais do ministério, cuidado do rebanho, ministério da palavra e os ritos da igreja. Porque eu fiz isso aí muito bem, automaticamente a igreja vai se organizar e vai sair para trabalhar. Às vezes nós achamos isso, mas qualquer pastor aqui sabe que isso não acontece. Não existem automatismos na igreja. A igreja não funciona de maneira automática. Faz isso que você vai ter aquilo. Cuida do rebanho que a igreja vai sair para pregar. A igreja precisa ser conduzida no seu processo de crescimento. Por isso, é nossa responsabilidade como líderes, pastor, ancião e líder de departamento, criar uma estrutura missionária que ofereça continuamente oportunidades de participação. Para quê? Para que as pessoas possam participar. Então vamos lá. Veja, duas coisas são necessárias para que nós tenhamos batismos na igreja. A primeira coisa é despertar o interesse das pessoas. Se não tem interessados na igreja, não vai ter batismos. De onde é que vem os batismos? Dos interessados. Então, se já faz ali 6 meses
que não tem nenhum interessado no culto de sábado de manhã na sua igreja. A sua igreja vai ter batismo em algum tempo próximo? Não, não vai ter. Porque você não vai batizar uma pessoa que não vai à igreja aos sábados, correto? Se já faz 6 meses que ela não vai à igreja, então ela não está tendo essa... Lembra das 3 coisas que eu falei? Das 4 coisas? Bíblia, oração, comunhão, pregação. Ela não tem comunhão com o povo de Deus, não tem o hábito, não se faz o adventista do dia para a noite. Ela ainda não incorporou ao estilo de vida a adoração a Deus do sábado. Não vai ter batismo. Então, um bom termômetro para você saber se você vai ter batismos é o número de interessados. Para que tenha batismos na igreja, tem que ter interessados. Então, nós precisamos de ações contínuas. Estamos começando a montar nossa estrutura missionária. Nós precisamos de ações contínuas para despertar o interesse das pessoas. E ao mesmo tempo, e essa é a palavra-chave, ao mesmo tempo. Não dá para você fazer assim, esse ano eu vou despertar o interesse. No ano que vem eu vou conduzir a Cristo. Não. Ao mesmo tempo, nós precisamos de ações que vão conduzir esses interessados ao amadurecimento espiritual. Ações que vão ajudar esse interessado a assumir um compromisso com Cristo. E é somente assim que nós vamos ter batismo na igreja. Então, como é que nós vamos montar a nossa estrutura missionária que vai oferecer continuamente oportunidades de participação? Nós vamos ter ações contínuas que vão despertar o interesse. Como é que as pessoas vão participar? Nessas ações. Nós vamos implantar na igreja várias ações que têm o objetivo de despertar o interesse das pessoas de fora. E os membros da igreja vão se engajar nessas ações. E por meio dessas ações, eles vão alcançar os de fora. Assim eles vão ser mobilizados e assim os de fora vão conhecer a mensagem. Então, qual que é o seu papel? É criar essas ações. Organizar a igreja para várias ações que vão despertar o interesse das pessoas de fora. Quais são essas ações? Alguns exemplos do que nós temos aqui no Brasil. Por exemplo, a TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo tem, literalmente, milhões de interessados. Mais de 1 milhão de interessados. A Escola Bíblica da Novo Tempo oferece aí, tem registrado lá mais de 1 milhão de interessados. E essas pessoas estão vivendo perto de alguma igreja. Nós temos a Missão Caleb, que todos os anos atrai aí milhares de pessoas com serviços às comunidades e à pregação da palavra. Nós temos as feiras de saúde. Nós temos os domingos especiais, a pregação especial no domingo à noite, que funciona bem aqui no Brasil. Nós temos o livro missionário do ano, que é entregue. Nós temos os vários programas especiais na igreja, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados e outros programas mais. Semana Santa, Semana de Oração, os vários programas que acontecem na igreja. E nós temos os diferentes ministérios. Talvez de todas essas ações aqui, essa seja a área onde há mais espaço para crescimento. Nós temos muitos membros que poderiam estar desempenhando algum ministério que seja relevante para a comunidade e que desperte o interesse de alguém na comunidade. Então, eu dei aqui exemplos. Aí onde você está, você sabe aquilo que vocês fazem para despertar o interesse. Mas nós temos aqui todas essas ações que vão despertar interessados para a igreja. Como é que a pessoa vai conhecer a igreja? Como é que a pessoa vai saber da mensagem que nós temos, do estilo de vida que nós temos, da mensagem de saúde que nós temos? Tudo isso por meio desses programas, desses eventos, dessas ações, nós vamos despertar o interesse das pessoas para a mensagem adventista. Agora, se você na sua igreja só desperta o interesse, você também não tem batismos. Nós precisamos agora ações que conduzam esses interessados a uma decisão. Quais são as ações que nós podemos fazer? Amigos, em todo o mundo, nos últimos 150 anos, de uma forma ou de outra, nós temos feito essas 4 coisas. Por meio das duplas missionárias, instrutor bíblico, por meio dos pequenos grupos, das classes bíblicas e do evangelismo, seja evangelismo público ou evangelismo de colheita. Então, aqui está a nossa estrutura missionária. Nós temos ações contínuas desse lado aqui, para despertar o interesse das pessoas de fora. É ao participar de uma missão Caleb que uma pessoa de fora passa a ter uma ideia diferente da igreja adventista.
É ao ir num culto de domingo à noite, ao receber o benefício de uma feira de saúde, ao receber um livro missionário, assistir um programa na televisão, ser beneficiado com o ministério, tudo isso vai despertar o interesse das pessoas. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos de uma outra estrutura na igreja, de programas que discipulem essas pessoas, que levem essas pessoas a continuarem amadurecendo no nível de compromisso, no nível de maturidade, no nível de submissão à autoridade do Senhor Jesus. E é somente quando essas duas coisas estão acontecendo simultaneamente e de maneira sistemática que a igreja alcança o resultado de batismos. Mas vejam que aqui, amigos, nós temos todas essas oportunidades de participação. Eu volto a repetir, especialmente aqui nos diferentes ministérios, que não depende de um programa, é o ministério da pessoa. Nós temos aqui várias, inúmeras oportunidades de participação. E aqui, cada um da igreja vai participar de acordo com o seu dom, de acordo com a sua vocação, com a sua profissão, com o seu tempo, com o seu nível de maturidade, com a experiência na vida. De acordo com a sua realidade, ela vai participar em alguns desses programas aqui. Mas o importante é que quanto mais ações você tiver funcionando na igreja, mais oportunidades de participação as pessoas vão ter. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Você já viu um avião voando com uma asa só? Quem aí já viu um avião lá nas alturas, permanecer nas alturas com uma asa só? Simplesmente não acontece. Você precisa das duas asas para fazer o avião decolar, para fazer o avião permanecer lá em cima e para fazer o avião decolar, aterrissar. Da mesma forma, amigos, nós precisamos dessas duas asas. A igreja precisa ter essas duas asas bem esticadas e duas turbinas funcionando a todo vapor. Sabe o que são as turbinas aqui? As turbinas são as várias ações. Essas turbinas têm que estar girando continuamente para o avião decolar. Se a turbina não está girando, o avião não vai decolar. Se a turbina para de girar lá em cima, o avião vai cair. Essas turbinas têm que estar funcionando continuamente, sistematicamente, toda semana, ou todo mês, ou todo trimestre, ou todo ano. Mas de maneira sistemática, essas turbinas têm que estar funcionando, essas ações têm que estar acontecendo. Às vezes, a pessoa não pode participar de um pequeno grupo indefinidamente até a volta de Jesus. Mas ela pode participar de um pequeno grupo por 3 meses. Durante um período específico. Quando você abordar um tema específico. Crie uma oportunidade como essa para que ela possa participar. É uma oportunidade de participação. Às vezes, a pessoa não consegue fazer um evangelismo. Mas ela consegue participar da missão Caleb limpando a casa de uma pessoa idosa. É uma oportunidade para ela, de acordo com o nível de maturidade espiritual, de acordo com o nível de maturidade cristã, de acordo com a habilidade que ela tem, com a segurança que ela tem ao longo da vida. De repente é um adolescente que está se formando ainda. Eu me lembro quando fui fazer teologia, eu nunca fui fazer o evangelismo no 3º ano. Nunca tinha pregado. Na verdade, preguei no 1º ano, né? Mas nunca tinha feito uma conferência. Fui com um colega, só o Francisco e eu. O Francisco era mais velho, era maduro. O Francisco fez praticamente todos os sermões. Eu não me sentia confortável para pregar. Tinha 20 anos. Mas o que é que eu fazia? Eu dava estudo bíblico. De 8 da manhã às 6h da tarde, eu dava estudo bíblico todos os dias. Era compatível com o meu nível de desenvolvimento espiritual, pessoal. Foi uma oportunidade que eu tive para participar. Então, da mesma forma, nós podemos e precisamos ter na igreja essas duas turbinas funcionando continuamente, gerando oportunidades de participação na asa do despertar o interesse das pessoas de fora e nessa outra asa que é conduzir essas pessoas a Cristo. Quando você faz isso, quando você cria continuamente essas oportunidades de participação, aí você tem para onde mobilizar as pessoas. Mobilizar para quê? Para fazer o quê? Para ir para onde? Aqui estão as ações que nós vamos utilizar para direcionar os esforços da igreja. Vejam, há algum tempo, há cerca de 10 anos, aconteceu um acidente que foi uma tragédia aqui no Brasil. O avião da Gol
colidiu com um jatinho. E olha o que aconteceu lá no céu. Um pequeno toque quebrou parte da asa do avião da Gol. O que aconteceu? O avião caiu e 156 pessoas morreram. O avião não consegue voar, amigos, com uma asa só. Para que você possa ter resultados consistentes de batismos na sua igreja, você precisa das duas asas funcionando. Para que você possa criar inúmeras oportunidades de participação para os membros da igreja, você precisa das duas asas funcionando ao mesmo tempo. E assim nós vamos tanto despertar o interesse quanto conduzir os interessados a Cristo. Aí você olha assim, pastor, mas eu estou vendo muita coisa aqui. Olha quantos programas aqui, só desse lado aqui, olha quanta coisa que pode ser feita. E olha para esse lado de cá. A minha igreja não consegue assimilar tudo ao mesmo tempo. Nem eu consigo implantar tudo isso aqui ao mesmo tempo. Por onde eu começo? Por onde vamos começar? Se você tivesse que escolher aqui um programa só do lado das ações para despertar os interessados e uma ação do lado aqui para conduzir os interessados a Cristo, qual seria essa ação? Qual o mais importante aqui? É o pequeno grupo que é mais importante? Ou é a dupla missionária que é mais importante? E nas ações para despertar os interessados? É a feira de saúde que é mais importante? Ou o livro missionário? O que é mais importante? Vou contar uma história para você entender o que eu quero dizer. Aqui no NASP, nós temos bem na entrada do campus uma área bem grande que constantemente é plantada, é cultivada. Agora, nós temos ali milho. E é interessante, você vai entrando no colégio e você vê o milho. Toda semana o milho está crescendo, daqui a pouco vem a máquina e colhe todos os milhos. Dá milho aqui, nessa terra dá milho bom. Só que aí passa 2 meses, o terreno fica limpinho, e aí você observa que está nascendo alguma coisa ali. Aí começa a nascer um pouquinho mais, começa a crescer um pouquinho mais. Daqui a 1 mês você vê que nasceu ali, sabe o quê? Soja. Dá soja aqui também no mesmo terreno. E fica a coisa mais linda, uns pés de soja desse tamanho assim, bem grande, muita soja. Dá soja também aqui. Aí você anda um pouquinho mais abaixo e você vê que tem um monte de laranja. Dá laranja também na mesma terra. Sabe o que eu aprendi com isso, amigos? Plantando, regando e adubando, dá. Plantando, regando e adubando, dá. Não tem só um programa que dá certo. Não tem só uma coisa que funciona. Tudo funciona. Tudo funciona. Olha, houve uma época no meu ministério que eu acreditava que só pequeno grupo funcionava. Eu era completamente apaixonado por pequeno grupo. Continuo sendo. Mas eu entendia que só pequeno grupo funcionava. Se não tivesse pequeno grupo, não poderia ter mais nada. Até que eu fui trabalhar numa outra associação, numa outra região. E quando eu cheguei lá, o pessoal lá não gostava de pequeno grupo. Eles tinham tido uma experiência negativa e tal, não foi bom. Não queria pequeno grupo, não queria saber de pequeno grupo. E aí um pastor disse tal, eu era departamental na época, ele falou assim, Silvano, tem muito tempo que aqui ninguém fala de dupla missionária. Por que você não inventa alguma coisa com isso aí? E a luz despertou e nós trabalhamos lá para implantar um programa chamado Homens e Mulheres de 1 Minuto. Uma citação de Ellen White, que fala, sejam homens de 1 minuto, tem que estar pronto, 1 minuto após a convocação, você tem que estar pronto para lutar. E aí criamos 6.000 duplas missionárias na associação. Amigos, a mobilização foi maravilhosa. Coloca no YouTube aí, a hora que você quiser. 1000 batismos Maringá. E você vai ver aí esses homens e mulheres de 1 minuto em ação. Mais de 6.000 duplas missionárias trabalhando o ano inteiro. Dupla missionária funciona também. Pequeno grupo também funciona. Classe bíblica funciona. Evangelismo público funciona. De colheita funciona. Ministério funciona. Feira de saúde funciona. Tudo funciona, amigo. Plantando, regando e adubando, dá. Por onde você começa? 2 coisas. Primeiro, você começa por onde o olho da igreja brilha mais. Lembra do que o ancião lá de Singapura falou?
Você não vem aqui dizer pra gente o que nós vamos fazer. Você vem participar daquilo que nós estamos fazendo. Nós já estamos fazendo alguma coisa aqui. Tinha uma igreja lá em Maringá que amava o dia do amigo da escola sabatina. No dia do amigo, eles tinham 400 interessados na igreja. Todo dia do amigo, a cada trimestre, juntava 400 interessados. Quando o interessado chegava na igreja, ele recebia uma lembrança. Quando ele entrava para sentar, a equipe da igreja já ia na casa dele e entregava uma outra lembrança. Quando ele voltava da igreja e chegava em casa, ele encontrava lá um presente que a igreja deixou para ele durante o horário da manhã. A igreja tinha um programa espetacular voltado para o dia do amigo. Lá funcionava isso. Por que eu vou falar de outra coisa lá? Eu vou começar com o programa do dia do amigo da escola sabatina. Plantando, regando e adubando dá. Começa por onde a igreja é mais forte. Mas ao mesmo tempo, começa por onde o seu brilho, o seu olho brilha mais. Onde é que você é mais forte? Como pastor, como líder, o que chama a sua atenção? Se a igreja não tem uma vocação muito definida, então apresente a sua visão. Implante aquilo que você acredita. Fale sobre o que você crê com convicção. Mostre o caminho para a igreja e a igreja vai seguir você. Então, plantando, regando e adubando, dá. Comece por onde a igreja é mais forte ou por onde você é mais forte. Agora, uma coisa é o seguinte. Depois que a turbina está girando, ela tem que continuar girando para o avião continuar no ar. Se a turbina parar de voar, de girar, o avião cai do mesmo jeito. Então, amigos, olha, somente porque você implantou essas várias oportunidades de participação na igreja, isso não significa que a igreja vai continuar fazendo isso a vida inteira. A igreja precisa ser conduzida no seu processo de crescimento, de evangelização. Então você precisa manter a turbina girando continuamente. Como é que você faz isso? Duas ações bem rápidas para você manter isso acontecendo. Primeiro, as reuniões regulares de avaliação. Tenha reuniões regulares com a sua equipe missionária, com aqueles que fazem a coisa acontecer. Líder de pequeno grupo, líder de dupla missionária, ou as duplas missionárias, líder de classe bíblica, gente que tem ministério. Todo esse pessoal tem um encontro pelo menos mensal com eles. Prepare uma mensagem inspiradora todos os meses. Música da melhor qualidade. Entregue materiais. Faça planos para o que vai acontecer na frente. Ofereça a oportunidade de testemunhos. É uma reunião para energizar a igreja. Então, um aspecto fundamental da manutenção do programa missionário é esse. É você ter uma reunião regular, sistemática, onde você vai dar uma injeção de ânimo nos irmãos, onde você vai planejar as coisas que vão acontecer. Onde você vai dar materiais, inspiração, motivação e tudo mais para que o programa continue acontecendo. Agora, além disso, é necessário isso aqui, amigos. Os festivais missionários. Pode parecer que não é importante isso aqui, é só mais uma festa na igreja, mas não é. Perguntar para você aqui que é líder da igreja. Qual o salário que você recebe? Qual é o salário que você recebe? É o reconhecimento. Esse é o seu salário. O reconhecimento. Quando o pastor, você que é ancião, quando o pastor fala, irmão, olha, o seu trabalho aqui está espetacular. Deus seja louvado. Você é uma bênção aqui na igreja. Muito obrigado pelo seu esforço, pelo seu compromisso, pela sua dedicação. Deus te abençoe. Quando o ancião chega para o líder do som e fala, olha, queria parabenizar você aqui. Já tem 4 meses que não dá uma microfonia na igreja. A música sempre começa na hora certa e termina na hora certa. Não tem atraso, não tem atropelo, não tem nada. Tudo funciona direitinho. Parabéns. O pastor chega para o diácono e fala, irmão, nunca cheguei nessa igreja para ver a porta fechada. Pelo menos meia hora antes do culto. Parabéns, muito obrigado. Esse é o salário que você recebe, é o reconhecimento pelo seu trabalho. Sabe qual é o salário que a gente paga para aquele que está envolvido no trabalho missionário? Para aquele que está envolvido numa dessas formas de participação aqui? Que está dando o sangue, está dando o coração? Sabe como você demonstra o reconhecimento? Fazendo um programa missionário para ele. Esses grandes festivais missionários são os fios de alta tensão que energizam esse irmão para o resto do ano. Nesse grande festival missionário, você vai chamar o melhor pastor que você conhece, o melhor pregador que você conhece, vai chamar o presidente da divisão sul-americana, vai chamar o pastor Luiz Gonçalves, vai chamar o pastor Godinho, você vai trazer o melhor convidado que você puder. Você vai trazer a melhor música que você puder.
Você vai organizar testemunhos extraordinários para chamar a atenção das pessoas. Vai preparar batismos para essa data. Nada emociona mais as pessoas do que os batismos. Você vai preparar um lindo sermão inspirador para apresentar ao final do programa. Vai lançar um desafio. Esses festivais missionários são como os fios de alta tensão, que dão energia e ânimo para os irmãos continuarem fazendo o trabalho ao longo do ano. E assim você vai manter o seu programa missionário. Então, amigos, assim nós vamos estabelecer a nossa estrutura missionária, que vai criar oportunidades de participação e que vai conduzir os interessados a uma decisão. Agora, eu quero repetir uma frase que eu falei agora há pouco. A igreja não funciona em condições ideais. Anote isso aí. Guarde isso no seu coração. A igreja não funciona em condições ideais. Às vezes você vai olhar para o seu programa missionário e vai encontrar tanto defeito ali. Você vai no pequeno grupo, nada está acontecendo do jeito certo. Você fala da classe bíblica, não acontece. Vai na classe bíblica, só tem 2 pessoas. Vai no pequeno grupo, não tem um interessado. O que é que você faz? Você continua caminhando na direção do ideal. A igreja não funciona em condições ideais. Alguém já viu aqui uma igreja onde tudo funciona do jeito ideal? Deixa eu fazer outra pergunta. A sua casa funciona de maneira ideal? Em condições ideais? Nada nesse mundo de pecados funciona em condições ideais. O que nós precisamos é ter uma percepção clara do ideal e caminhar na direção desse ideal. Assim, amigos, vamos agora para a conclusão. No pilar da estrutura missionária, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar inúmeras oportunidades de participação para que as pessoas que receberam o benefício da nutrição espiritual e que seguem a minha influência possam de fato participar. E eu quero concluir falando sobre a última área, que é o ritmo de trabalho. Amigos, não dá para fazer tudo isso aqui sem um ritmo de trabalho bem forte. Olha, evitar a realidade dura e difícil do ministério é evitar a própria natureza do nosso trabalho. Esse trabalho que nós fazemos na igreja, amigos, é um trabalho duro e difícil. Você trabalha aí, ancião da igreja, de sol a sol, de mês a mês, para receber o seu salário, para sobreviver. Não está lutando para prosperar, é só para sobreviver. Ainda tem que preparar sermão, ainda tem que fazer visita, tem que fazer funeral, tem que levar Santa Ceia para quem não foi, tem que participar de comissão da igreja, tem que ir para reunião de avaliação do ministério pessoal. Então, nós não podemos evitar aquilo que nos custará maior sacrifício. Não podemos servir a Deus de maneira barata. Raramente, Deus abençoa o trabalho de um homem se o seu coração não está comprometido com o êxito daquilo que ele está disposto a realizar. Por isso, amigos, coração do trabalho e ritmo de trabalho para poder implementar todas essas ações. O apóstolo Paulo diz assim: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Já houveram momentos do meu ministério em que eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu não encontrei nenhuma alternativa a não ser trabalho, e trabalho duro. Ritmo de trabalho, coração no trabalho, para que você possa fazer tudo que foi mencionado até aqui. E assim nós concluímos aquilo que as paredes necessárias à construção da nossa igreja da mobilização. Veja aqui, amigos, assim fica a nossa igreja. Abaixo do alicerce, lá no solo, ninguém está vendo, mas você sabe que todo o processo de mobilização é sustentado por essas 2 coisas. Um desempenho excelente nas áreas fundamentais do ministério, o cuidado do rebanho, o ministério da palavra e os ritos da igreja. Um desempenho acima da média que vai nutrir a igreja espiritualmente e vai atribuir a você influência para que você possa mobilizar a igreja. Ao mesmo tempo, o outro pilar da mobilização mostra a necessidade de termos uma estrutura missionária que oferece continuamente oportunidades de participação. E o ritmo de trabalho forte vai dar a você condições de realizar todas essas ações para que finalmente a sua igreja seja mobilizada. Eu desejo que Deus abençoe muito você, a sua vida e o seu ministério. Você que é um líder servindo a Deus em sua igreja e que decidiu fazer alguma coisa
que glorifique o nome dele, que edifique a igreja dele, que mobilize pessoas para a missão e que salve pessoas para o reino dos céus. Trabalhe com o coração, foco no trabalho, ritmo de trabalho, tenha um desempenho excelente, aproxime-se das pessoas e eu tenho certeza que Deus vai recompensar os seus esforços com êxito e você vai ver muitas pessoas sendo mobilizadas e alcançadas para o reino dos céus. Deus abençoe você, a sua vida, onde você estiver, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor e doutor Silvano, muito obrigado. Obrigado por nos ajudar a construir esses pilares aí, viu? Não é fácil, a gente pensa que mobilização, não, eu pensei, ó, dá um grito lá, chama todo mundo, está mobilizado. Interessante ver que o trabalho é longo, é dedicado, são vários pilares, não é um só. Muito, muito obrigado por compartilhar isso conosco e por nos equipar para melhor servir a igreja e cumprir a missão da igreja, tá bom? Antes de a gente lhe despedir, ele dispensar, a gente tem mais perguntas para você aí. Tá sim, vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, perguntas para o doutor Silvano aí sobre a aula que ele acabou de apresentar, por favor, tá bom? Vamos ouvir. A Lani vai nos ajudar aqui na coordenação também. Lani, por favor, nos ajuda aí. Se você Tem uma pergunta que veio do Joel. Ele perguntou, pastor, como é que seria uma forma de mobilizar as crianças, os mais novos, né? As novas gerações. Excelente pergunta. Vamos ver se o pastor Silvano consegue sair dessa daí. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu estava refletindo sobre isso ontem. Não sobre mobilização de crianças, mas sobre ser como crianças. Talvez a parte mais fácil, ou o grupo mais fácil de ser mobilizado na igreja, são as crianças. Não foi à toa que Jesus disse, né, que quem não se tornar como a criança não poderá herdar o reino dos céus. Amigos, a criança tem uma fé simples, tem uma disposição amigável. Ela tem uma disposição de simplesmente seguir a instrução. Eu vejo aqui os meus filhos participando dos desbravadores. Quando é presencial, ótimo. Quando é pelo Zoom, ótimo, do mesmo jeito, eles vão lá. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer um monte de requisito, tem que escrever, tem que desenhar, tem um monte de atividades para fazer, mas eles fazem, têm disposição, têm bom coração. Como é que fazemos para mobilizar a igreja? Ou melhor, as crianças da igreja? Criando oportunidades de participação para as crianças. Cria oportunidades de participação compatível com a fase em que a criança está. Dê a ela a chance de fazer alguma coisa. Algo que seja compatível.